Fala, gente boa! Bom, agora iniciará, né, agora justamente a partir deste instante, começa a grande expectativa. Qual será a música desta semana? Bom, como sempre, eu pedirei para que vocês aguardem um pouco. Tá. Sim, começou. Essa música é Mamãe Eu Não Queria, de Raul Seixas, que dispensa qualquer comentário, né? A música do disco Metrô Linha 743, de 1984. Música muitíssimo bem humorada, né? Como era de praxe do trabalho do Raul, né? Imagine o Raul servindo o exército, recruta Raul Seixas, né? Seria engraçado, mas ele, pelo que se sabe, o próprio Raul jamais serviu o exército, né? Você aí do outro lado já teve essa experiência, já serviu o exército? Você sabe muito bem que é obrigatório e, além do mais, você tem que cumprir o seu dever com orgulho. Mamãe, eu não queria. Você sabe muito bem que é obrigatório e, além do mais, você tem que cumprir o seu dever com orgulho e dedicação. Mamãe, eu morreria. Pela causa, meu filho, pela causa. Mamãe, eu não queria. Mamãe, mamãe. O exército é o único emprego pra quem não tem nenhuma vocação, mulher! Mamãe! Mamãe, Bom, pessoal, agora começarão as explicações, né? Bom, essa música, como eu disse ainda há pouco, tá? Ela é do disco Metrô Linha 743, de 1984, lançado, para ser mais exato, em junho de 84, quando o Raul ele estava completando, naquela ocasião, ele estava completando 39 anos de idade. Então, mais ou menos na mesma época do aniversário dele, foi lançado esse disco.
os críticos, os Raul Seixistas, né, os especialistas em Raul, o trabalho dele, meio que torce o nariz para esse disco, né? Os mais críticos, né, os críticos mais mordazes, vamos dizer assim, até o classificam como um disco técnico pobre, porque praticamente todo disco, não, praticamente não, todo disco, todas as músicas, elas são músicas acústicas, gravadas apenas na base da voz e do violão. Tem um ou outro instrumento eletrônico, mas é coisa bem difícil. E numa entrevista em 1985 para Marília Gabriela, o próprio Raul ele definiu esse disco como uma volta às origens, né? Porque naquela ocasião, lá em 84, 85, você ouvia muito mais sintetizadores, instrumentos eletrônicos do que propriamente o som da música, a voz do cantor. Então, nas palavras do Raul, esse disco seria uma volta a música de verdade, né? A música raiz, ao rock and roll puro, enfim. Então, foi um disco muito caro até, um disco gravado e lançado pela Som Livre, que é aquela famosa gravadora fundada pelo João Araújo, pai do Cazuza, isso em 1969, que durante mais de 50 anos pertenceu à Rede Globo, inclusive todas as trilhas sonoras de novela foram lançadas pela Som Livre, enfim, foi o único disco do Raul que ele gravou pela Som Livre. E, enfim, nessa época, em 84, ele já estava muito mal de saúde, ele também já não fazia tanto sucesso. Como é sabido, o Raul ele era alcoólatra e já não cumpria muito bem com as suas obrigações, enfim. Foi uma época bem difícil, o disco foi gravado numa época bem difícil da vida do Raul. E ele estava para se separar da esposa dele, que era Kika Seixas, inclusive a voz feminina da mãe, né, do Raul, que aparece no final da música, né, dessa música muitíssimo bem-humorada, é a voz da Kika Seixas, né, então esposa do Raul. Eles foram casados entre 79 e 85, e talvez ela tenha sido das esposas do Raul a mais atuante, a que mais participou do trabalho dele. Inclusive, algumas músicas desse disco tiveram uma coautoria da Kika, e outras músicas tiveram a coautoria do Cláudio Roberto, que faleceu recentemente e que foi, alguns consideram, um grande parceiro musical do Raul. Inclusive a música Maluco Beleza é uma coautoria Raul Cláudio Roberto de Azevedo, esse é o nome completo dele, né? O já saudoso, já falecido Cláudio Roberto. E com relação a essa música, né, criticando o exército, o serviço militar obrigatório, o Raul, na época, né, um diário dele, ele escreveu o seguinte: o serviço militar obrigatório destrói todos os benefícios que o sistema deveria defender. Resistência ao serviço militar. Como podemos viver sem o Estado, sem o governo sobre o cidadão? Tudo tem o seu lugar marcado na cadeia da vida, e se seguíssemos a própria natureza, tudo acabaria bem. Mas se qualquer espécie rompesse a cadeia, afastando-se da natureza, sobreviria o desastre. O homem nasceu livre, mas em toda parte eu vejo a espécie humana acorrentada. Como é sabido, Raul ele era assumidamente um anarquista, né? Um adepto do movimento anarquista, né? Inclusive, em uma entrevista em 89, meses antes de ele, infelizmente, vir a falecer, a repórter pergunta em quem ele votaria para presidente da República. Ele disse que, como anarquista, ele não votaria em ninguém, né? E, inclusive, perguntaram para ele o que ele achava do cenário da política brasileira, e ele disse que achava uma M, né? M reticências, uma porcaria, mas na verdade não disse porcaria, ele disse outra palavra. Mas voltando, né? Enfim, por que eu estou fazendo todo esse rodeio, né, toda essa enrolação? Aonde que eu quero chegar? Bom, uma data que infelizmente passou batida, né, que deveria
ser lembrado é que no último dia 10 de março completaram-se 105 anos da chegada do que hoje é o 62º Batalhão de Infantaria a Joinville. Na época, lá em 1918, ainda a denominação do batalhão ainda não era essa. Era como os mais antigos, certamente muitos que estão assistindo esse vídeo devem se recordar até bem demais, é que até janeiro de 73, portanto, há 50 anos atrás, o que hoje é o 62 BI tinha um outro nome, que era o 13º Batalhão de Caçadores, ou 13 BC, como todo mundo chamava. E ali no início dos anos 70, o Ernesto Geisel, que mais tarde viria a ser presidente da República, e o irmão dele, o Orlando Geisel, eles promoveram uma reformulação no Exército Brasileiro, que até então, cada exército era meio que um poder local, né? Não, o exército não era verdadeiramente um exército nacional, uma corporação nacional, né? E a partir dessa reformulação do Ernesto Geisel e junto com o irmão dele, Orlando, como eu mencionei ainda há pouco, né? O exército, digamos assim, ele passou a ser mais nacional, vamos dizer assim, deixou de ser, vamos dizer assim, uma força particular do coronel local, né? E isso, até o início dos anos 70 havia muito disso, né? O exército, a unidade militar local, ela servia muito ao coronel local, vamos dizer assim, né? E nessa época, voltando, no início dos anos 70, foi justamente nessa época que o então 13BC passou a ser o 62º Batalhão de Infantaria, né? E, bom, sobre o serviço militar obrigatório, né? O Raul, ele usou palavras tão lisonjeiras, né? Tão elogiosas, né? Com relação ao exército, ao serviço militar. Bom, uma lei de 1874, quando o Brasil ainda era uma monarquia, ela já previa o serviço militar. Só que essa lei ela jamais foi posta em prática. Então foi só a partir da lei 1860, de janeiro de 1908, que o serviço militar no Brasil ele passou a ser obrigatório. Só que houve um porém. Essa lei, né, de 1908, ela só veio a ser aplicada em dezembro de 1916. Então, como para variar, né, mais uma lei no Brasil, ela demorou a sair do papel, né? E então só 8 anos depois que essa lei de 1908 ela passou a vigorar, é que enfim ela passou a existir, né? E pasmem, de 1916 até 1945, ao contrário do que ocorre hoje, hoje o recruta, né, ele se alista, né, ele se oferece, vamos dizer assim, né? Nesse período que eu acabei de mencionar, de 16 até 45, os recrutas, né, os futuros recrutas, eles eram sorteados. Então, o serviço militar era por sorteio. Então, havia ainda mais esse agravante, né? Então, como esse vídeo já está interminável, eu contarei um pouco mais disso no vídeo seguinte. Então, aguardem que tem muita coisa boa, né? Eu não estou brincando, estou falando sério. Tem muita coisa boa no vídeo seguinte. Então, até o próximo vídeo e um abração e até lá.